Boa noite. Funciona. Na segunda sempre fica melhor. Vocês ouviram, né, o pastor Ismael falando que 2019 foi um ano difícil. E aí agora, justo hoje, presente de aniversário para o meu grande amigo. Fica assim não, cara. Dias melhores virão. Todos os atleticanos já passaram por isso, a gente sabe que é difícil, mas as coisas melhoram. Hoje a gente vai conversar sobre, né, o Natal vai chegando, e aí eu queria conversar com você sobre o nascimento de duas crianças. Deixa eu ver se está funcionando. Isso. O nascimento de duas crianças. Uma chamada Heitor e a outra chamada Emanuel. No princípio, talvez para você não vai fazer muito sentido, mas depois você vai entender por que eu estou falando dessas duas crianças. Eu queria começar falando sobre o Heitor. Provavelmente você não conhece o Heitor, mas eu vou te apresentar o Heitor. Há cerca de mais ou menos 4 anos, uma grande amiga minha engravidou. E durante os exames pré-natais, ela descobriu que o filho dela, o Heitor, ele tinha um problema congênito no coração. Uma das válvulas não funcionava bem. E ela já descobriu desde cedo que assim que o Heitor nascesse, assim que ele saísse por lá de fora, os médicos já teriam que levá-lo para a sala de cirurgia para tentar fazer a cirurgia de correção antes que o coraçãozinho dele começasse a trabalhar de forma errada. Então, assim que o Heitor nasceu, os médicos levaram ele para a sala de cirurgia e fizeram a cirurgia, e a cirurgia foi muito bem sucedida. Mas, alguns dias depois da cirurgia, durante o processo de recuperação, eles identificaram um segundo problema decorrente de uma infecção que foi causada no processo de recuperação. O intestinozinho do Heitor ficou obstruído. E aí o Heitor teve que passar por uma segunda cirurgia. E nessa segunda cirurgia, eles tiveram que tirar 40% do intestino do bebê. 40% do intestino do Heitor. E durante esse processo, a Carla era membro da minha antiga igreja, antes de eu vir para cá, ela e o pai. Na verdade, o pai não, mas ela era membro. E toda a igreja abraçou aquela situação e a gente acompanhava ela fisicamente, nos exames, em oração. Eu sou um grande amigo dela desde pequeno. E durante todo esse processo surgiu uma pergunta na minha cabeça. Por que a gente sofre? Por quê? Por que a gente tem que passar por situações como essa do Heitor? Ou a sua? E eu fiquei me perguntando durante aquele processo todo, e todo mundo ficou se perguntando, é uma criança, é um bebê. Por quê? Mas aí eu fui lembrando que desde que o pecado entrou no mundo, desde o primeiro start do mal no mundo, a gente sofre. Eu queria que você imaginasse assim, olha, por alguns segundos, como é que foi o sepultamento de Abel? Vocês imaginem, num dia, Adão e Eva, eu estou falando dos primeiros seres humanos. Num dia, Adão e Eva tinham 2 filhos. No dia seguinte, eles não tinham nenhum mais. Estavam enterrando um deles e o outro tinha sido expulso. Vocês imaginem Adão julgando a última pá de terra no túmulo de Abel? Vocês não conseguem imaginar que talvez o próprio Adão tenha feito essa pergunta? Em outras palavras, quase desde que o mundo é mundo, nós sofremos. Desde que o pecado entrou no mundo. É quase que uma condição obrigatória para o ser humano sofrer. E aí a gente sempre se pergunta, por quê? Por que a gente sofre? Então eu queria te dar uma boa notícia. Se você está pensando em dormir, não durma. Viu, Cássia?
porque hoje, no final dessa nossa conversa, eu vou dar a resposta definitiva do motivo da gente sofrer. Você quer saber, Gássia? Então não dorme. Estou de olho aqui. Estou com água aqui, ó. Se quiser, inclusive, dar uma redadinha aí. Sabe? No final dessa conversa, você pode ficar tranquilo. Eu vou dar a resposta definitiva. Nós vamos sair daqui com a resposta definitiva do motivo da gente sofrer. Mas, para isso, a gente precisa falar do nascimento da outra criança. Esse aí. Emanuel. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar no slide, eu vou ler na Nova Versão Internacional, o texto que está no Evangelho de Mateus. Primeiro capítulo. A gente vai ler os versos 18 a 24. Se você quiser, pode acompanhar aqui, ou se você acompanha aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo. Mateus narra o nascimento do Emanuel desse jeito. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. A gente conhece essa história de cor e salteado, principalmente nesse período do Natal. A gente lê esses textos sobre o nascimento de Jesus, como é que foi. Não precisava nem ter lido. Eu imagino que você já sabia isso de cor e salteado. Mas, hoje, eu queria convidar você a enxergar essa história, especificamente esse grupo de versículos que a gente leu, só que eu queria convidar você a enxergar isso com os olhos de José. José é um personagem muito engraçado, ele aparece e some na Bíblia com a mesma velocidade. A gente não sabe o que acontece com José. E essas lacunas na Bíblia fazem com que a gente tenha uma capacidade, uma possibilidade de imaginar várias coisas. E eu queria te convidar hoje a imaginar algumas dessas. Não está na Bíblia o que a gente vai falar aqui, mas eu queria que a gente imaginasse. Considerando aquilo que a gente já conhece sobre a nossa própria estrutura humana, sobre a forma que a gente pensa, vamos tentar projetar a maneira que a gente pensa para os olhos de José. Vamos tentar fazer esse exercício hoje? Se vocês concordarem, a gente vai fazer um exercício de imaginatologia. Vamos imaginar. O que você acha que José estava pensando quando ele estava lá do lado de fora da estrebaria? Estrebaria é uma palavra muito bonita para estábulo, gente. É estábulo. Sabe onde os cavalos ficam? Vocês já foram em uma fazenda? Vocês já viram onde os cavalos ficam? Não é? Cheiroso lá, não é, Obed? Estábulo. O que vocês acham que estava passando na cabeça de José enquanto ele estava do lado de fora do estábulo e Maria lá dentro, no meio dos cavalos? Provavelmente tinham bodes e ovelhas também, que eram colocados juntos com os cavalos, com bastante esterco, bastante feno, e Maria deitadinha naquele lugar. O que vocês acham que estava passando na cabeça de José? Eu não sei você, mas eu não consigo imaginar ele calado. Eu consigo imaginar ele andando para lá e para cá e desesperado. Vocês conseguem visualizar isso? Tem um livro de um teólogo americano, que se eu fosse traduzir literalmente o título desse... Não, na verdade não é um livro, é um texto que está dentro de um livro, que se eu fosse traduzir literalmente seria esse nome aí. A oração de José. E é muito legal o que esse teólogo faz, porque ele coloca na boca de José aquilo que talvez estivesse na nossa cabeça se a gente estivesse naquela situação. Como se fosse, você está fechando o olho, cara, você abre o olho.
como se fosse a nossa cabeça ali naquela situação. Como é que será que foi a oração de José? Ou como será que seria a sua oração naquela situação? Isso, muito bem. E aí esse autor fala assim, que José provavelmente estava pensando: Deus, não foi assim que eu planejei. Não foi assim que eu imaginei o nascimento do meu filho, o nascimento do seu filho. Num galpão, num estábulo, cheio de esterco, fedendo, com feno, com palha. Maria provavelmente pediu para ficar sozinha, e eu imaginei que talvez fosse melhor realmente ficar do lado de fora, para não atrapalhar. Mas eu queria estar lá dentro para ajudar, mas não foi isso que eu imaginei. Não foi dessa maneira que eu planejei. Eu queria um lugar limpo, bonito, a família toda reunida, as avós, os avós, as pessoas todas ao redor. E aí depois a parteira, depois que ele nascesse, ia trazer, ia colocar ele nos meus braços. Jerusalém inteira em festa, comemorando o nascimento do rei, os sacerdotes, as mulheres vindo, trazendo presentes. Eu imaginei a coisa completamente diferente. Eu imaginei um cenário de festa, um cenário alegre. Mas olha só agora onde que a gente está, Deus. A gente está a 5 dias de distância de Jerusalém. Maria está lá dentro, deitada no alforje da minha mula, que eu botei debaixo dela, para ela não ficar deitada em cima do feno. Está fedendo lá dentro, Senhor, está cheio de esterco, os animais fazem barulho demais. E Deus, que tipo de marido que sou eu? Que tipo de marido que sou eu que não consegui nem dar um parto digno para minha esposa? Eu sou um fracasso. Eu sou talvez o pior dos maridos que talvez tenha pisado os pés aqui nessa terra. Quando o Senhor mandou aquele seu anjo vir falar comigo, eu realmente imaginei que seria uma outra coisa. Porque o Senhor está falando do seu filho, Deus. Não é o meu filho, é o seu filho. Não é uma criança qualquer, é um Messias. E é assim que ele vem ao mundo. É desse jeito que ele nasce. Será que não tem alguma coisa errada? Ou será que eu fiz alguma coisa errada, Senhor? Será que Maria fez alguma coisa errada? Onde foi que a gente errou? Olha, Deus, eu queria pedir desculpa por tudo isso que eu estou te falando, mas o Senhor precisa entender, eu sou um carpinteiro. Eu meço 2, 3, 4 vezes, eu sigo o prumo. E só depois de tudo estar muito bem planejado, é que eu corto a madeira. Gente que planeja como eu, gente que faz as coisas acontecerem de forma muito planejada, não estão acostumadas com esse tipo de situação que foge do comum. Gente que monta as coisas não está acostumado com surpresa, Deus. Eu gosto de ver o plano antes de começar a fazer. E por fim, talvez ele tenha encerrado a oração dele dizendo: olha, Deus, me perdoa por esse conflito. Me perdoa por estar enchendo a sua cabeça com essas minhas palavras que talvez estejam fora de nexo. Mas é porque esse negócio de confiança é muito difícil. Esse negócio de confiar no Senhor é muito difícil. Tudo fugiu do meu planejado, Senhor. Absolutamente tudo. Por favor, Deus, só me diga uma coisa. O Senhor continua comigo? Provavelmente assim ele tem encerrado a sua oração. Será que a gente também não oraria assim? Os homens, você oraria assim, filho? Você não se sentiria o pior dos maridos? O que você me diz? Em geral, a gente conta a história do Natal ou conta a história do nascimento com um olhar muito benevolente para aquela cena. Mas se a gente for olhar friamente, que situação terrível. Terrível, para não falar qualquer outra coisa. Vocês imaginem o coração de José naquele momento. Isso porque eu estou falando só de José. Agora, imagine o coração de Maria lá dentro. É como se realmente Deus tivesse os abandonado à própria sorte. Quando tudo foge completamente do controle. E aí é que entra a gente. O céu de Belém não foi o primeiro a ouvir esse tipo de oração. Aquele lugar onde eles estavam, Belém, 5 dias distante de Jerusalém. E ali, de fora, o galpão lá, José fora, olhando para o céu e falando esse monte de coisa. Aquele céu não foi o primeiro a ouvir esse tipo de oração.
Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que tanto sofrimento? Será que às vezes não é você hoje que está fazendo esse tipo de oração? Será que não é você hoje que está fazendo esse tipo de pergunta? Eu não conheço as suas lutas, mas será que talvez essa não seja a sua oração? Por que, Deus? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Talvez essa seja a sua, ou talvez essa já tenha sido a sua oração durante um longo tempo. Todo mundo tem situações na vida que não tem um final feliz ou um final de vitória. Todo mundo. Todos. Absolutamente todos. Tem algum pedaço da história da vida que não termina com um final feliz. Ou com uma vitória. Quantas vezes a gente já não teve orações não respondidas, finais tristes, dias de lágrimas, quando tudo saiu do controle? Quantas vezes? Será que é agora? Será que já foi? Mas uma certeza eu posso te dar, ainda vai ser. E debaixo do céu de Belém, que pode ser também o céu de Belo Horizonte, a gente se pergunta de novo, por que sofremos, Deus? Por que sofremos? Qual é o motivo da dor? Qual é o motivo do sofrimento? E aí é que entra um detalhe muito importante para nós cristãos, principalmente. É que a questão da dor, a questão do sofrimento que nós passamos, talvez seja o maior desafio para a gente crer em Deus. Tanto para nós cristãos, quanto para aqueles que não creem em Deus. Saber que existe dor e sofrimento no mundo cria um empecilho para que a gente acredite que exista um Deus. E alguns estudiosos formularam aquilo que é chamado de trilema. A questão do sofrimento no mundo é descrita por um trilema. Você já ouviu a palavra dilema, não já? São duas questões, quando uma nega a outra. E aí você fica num dilema. Casal comprar uma bicicleta. Mas no caso é um trilema. São 3 sentenças que acabam criando um problema na cabeça da gente. E esse é o trilema. Olha só. Exercício de lógica. Deus é todo poderoso. Ele pode fazer o que quiser. Deus é todo amoroso. Ele se importa com um valor intenso por sua criação. O mal é uma realidade. O sofrimento é uma parte onipresente desse mundo. O que vocês veem de errado nesse trilema aí? Como é que vocês me dizem que isso é um problema de verdade? É um problema essas 3 frases para vocês? Ô Vini, o Davi já ficou doente? Já? O que ele teve? Infecção no ouvido. Ele sofreu? Qual que era o seu desejo quando ele estava lá chorando com dor no ouvido? O que você sentiu? Se você tivesse todo o poder do mundo, o que você gostaria de fazer com ele? Qualquer pai responderia a mesma coisa. Bom, se meu filho está sofrendo, com dor de ouvido, com o que quer que seja, arranco a dor. Talvez essa seja a coisa mais amorosa que alguém pode fazer por alguém que se ama. Se eu amo alguém, eu tiro a dor daquela pessoa e pronto. Encerrado o sofrimento e encerrado o problema. Mas como é que a gente resolve isso se o sofrimento e se a dor ocupam uma grande parte das nossas vidas? E é por isso que é chamado de trilema. Essas afirmações juntas não fazem sentido. Trilema. Não faz sentido. A conclusão lógica para resolver o trilema é uma, senhora. Ou uma, ou todas as três dessas afirmações estão erradas. É assim que a gente resolve um dilema, eliminando uma, ou todas as opções. Então vamos lá. É impossível negar que o mal e que o sofrimento e que a dor fazem parte das nossas vidas. Alguém discorda disso?
Então eu não consigo eliminar a terceira opção. O mal é uma realidade. Essa eu não consigo eliminar. Então, como cristão, a gente precisa eliminar uma das duas primeiras. Ou Deus não é todo poderoso, ou Ele não é todo amoroso, ou Ele não é nenhum dos dois. Deu nó na cabeça aí agora? Tenso, né? Complicado. E aí vocês imaginem, por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, quando José estava lá fazendo a oração dele, ou quando você está fazendo a sua oração, sem você saber, é isso que vem. Sem que você tenha noção filosófica, teológica, é isso que vem na sua cabeça. Porque você se pergunta, Deus, você me ama? Sim. Então por que eu sofro? Pronto, sem querer você chegou no trilema. Sem ter estudado teologia, sem ter estudado filosofia, sempre que nós sofremos, a gente cai nesse trilema. Sempre, sempre, sempre. E isso deixa o céu de Belém mais escuro, mais denso. A gente fica com mais medo, com mais dor. O céu de Belém, o céu de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, de Sabará, de onde você estiver, parece que ele desce sobre a gente. Mas uma certeza eu posso te dar: os momentos de sofrimento definem a gente. Definem, absolutamente definem a gente. Ou a gente se torna pessoas mais amargas quando a gente passa pelo sofrimento, e eu conheço várias pessoas assim, ou a gente cede ao amor irresistível de Deus. Pensa aí, como é que geralmente você lida com o sofrimento? Você se torna mais amargo? Ou você acaba cedendo ao amor irresistível de Deus? Agora, o que eu realmente às vezes não consigo entender é que quase na maioria das vezes, na dor, quando a gente está passando pelo sofrimento, quando a crença em Deus fica difícil, quando a gente está passando por um sofrimento e sem querer a gente chega nesse trilema, a tendência em geral é se afastar dele. Pelo menos é o que eu vejo na maioria das pessoas. Quando está passando por um momento de sofrimento, se afasta. E eu sempre me pergunto, mas por que, meu Deus? Por quê? Por que se afastar? Sabe, porque quando quando Jesus perguntou para os seus 12 discípulos mais próximos, quando todo mundo já estava abandonando ele, quando eles começaram a achar que o discurso dele estava ficando muito pesado, ele chegou para os seus 12 lá e perguntou assim, olha, vocês também vão me abandonar? Vocês também vão sair fora? E aí Pedro responde por todos nós. A resposta de Pedro ecoa ao longo de milênios e chega até nós. E eu tenho a impressão que talvez essa deveria ser a nossa resposta diante da dor. O que Pedro fala? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir quando eu estou sofrendo. Eu não tenho para onde ir. Só você tem as palavras de vida eterna. É por isso que às vezes eu não consigo entender quando as pessoas estão sofrendo, elas se afastarem de Deus. Porque Pedro já tinha sacado que não tem para onde ir. Aliás, até tem. Tornar-se uma pessoa mais amarga. Bom, eu queria voltar agora à história do Heitor. E aí, já para a gente encerrar, eu queria convidar a Ilan, Gabriel, a equipe de louvor, já pode vir aqui para frente. Vou tentar ser breve nessa conclusão. Eu ouvi há mais ou menos 4 anos atrás uma frase muito parecida com essa aí. Muito parecida. Há mais ou menos 4 anos atrás. O Heitor, depois da segunda cirurgia, precisou passar por uma terceira. E aí nessa terceira cirurgia eles tiveram que retirar todo o intestino dele. Sobreviveu por 40 dias. Depois morreu.
E aí, durante o velório, eu era o responsável pela igreja na época, e coube a mim fazer a oração, enquanto eu vi o caixãozinho branquinho. E aí eu lembro que estava cheio lá, e aí eu comecei a oração. E eu falei assim: Pai, e agarrei. Ignorei mais nada. Comecei a chorar. Chorar. E aí o pai, o Eduardo, veio, me abraçou, eu abracei, a Carla veio, me abraçaram. E essa foi a oração. Pai. Porque não deu para sair mais nada. Eu não tinha mais o que dizer. Eu não sei se vocês já participaram de um velório desse. Quando você vê um caixãozinho branco de 2 palmos. Descendo. E eu não tinha nada para fazer além de chorar. E ninguém mais que estava lá também não tinha mais nada para fazer além de chorar. E aí o choro foi interrompido pelo Eduardo, o pai do Heitor, que até então se declarava ateu, mas que durante todo esse período, desde a gravidez, desde que foi descoberta a má formação no coração, até aquele momento do sepultamento, ele começou a frequentar a igreja e começou a frequentar a minha casa e vice-versa. E aí o Eduardo vai e me solta uma frase ali, naquela situação ele fala assim, bem alto: eu perdi o meu filho, mas eu ganhei uma família. E aí ele falou assim: eu não tinha rumo para a minha vida, mas agora eu tenho vocês. E aí, depois de tudo isso que a gente ouviu isso hoje, depois do que eu vivenciei, depois do que eu contei para vocês, eu posso dar a resposta definitiva para você. E hoje você vai sair daqui com a resposta definitiva. E a resposta é simples: eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu poderia citar aqui uns 20 teólogos, uns 30 filósofos, poderia fazer um tratado teológico com vocês aqui. Eu ia pedir 4 horas de vocês para que eu pudesse fazer uma explanação completa, juntando as duas ciências, teologia e filosofia. E ainda assim eu não ia te dar uma resposta satisfatória. Sabe por quê? Porque todos esses homens, todos esses 20 teólogos, esses 30 filósofos que eu citaria, quando a dor caísse na pele deles, eles também não saberiam lidar com ela. Sabe, a pessoa que aparecer para você e dizer assim: eu sei o motivo de nós sofrermos. Quando ele passar pelo sofrimento, ele não vai conseguir responder. Quando a dor está na nossa pele, nós simplesmente não temos resposta. E o cristianismo não é o lugar das respostas fáceis. Essa não é uma resposta fácil. Diga para qualquer pessoa que está sofrendo: por que eu estou sofrendo? Eu não sei. Mas eu posso dar 1 milhão de respostas. É porque você pecou, é porque... balela, papo furado. Não sei. E se alguém aparecer para você dizendo que sabe, aguarde ele passar pela dor, porque ele vai te questionar. Mas é exatamente aqui, e é exatamente nessa situação delicada, é que a mensagem cristã se destaca sobre qualquer outra forma de ensino sobre a dor. Qualquer. As respostas intelectuais, elas são importantes.
Mas você realmente acha que uma resposta intelectual tiraria a sua dor? Eu não sei qual que é a sua dor. Eu não sei por que você está chorando. Mas você consegue imaginar você em sofrimento, chorando, e eu chego para você, bom, você está sofrendo porque a Lua se alinhou com Marte. Puxa vida, agora eu estou bem melhor. Você consegue imaginar essa cena? Eu te dando uma resposta racional e você me dizendo, puxa, estou bem. Fim da minha dor, fim do meu sofrimento. Eu não sofro mais porque agora eu tenho a resposta. Você consegue imaginar essa cena? É óbvio que não. Não há racionalidade para a dor, não há racionalidade para o sofrimento. Nós simplesmente sofremos. Simplesmente sofremos. E por que eu digo que o cristianismo é algo que dá resposta para a dor de uma forma infinitamente superior a qualquer outra forma de se enxergar a dor no mundo? Porque o cristianismo não oferece uma resposta, ele oferece uma pessoa. E o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. E sabe, ele se torna palpável quando nós nos tornamos a extensão das mãos e dos pés dele. Quando nós fazemos o papel de Emanuel nesse mundo, quando o Eduardo coloca a mão no meu ombro e fala, olha, eu não tinha rumo para a vida, mas agora eu tenho você. De alguma forma é como se ali eu estivesse representando o papel do Emanuel, o Deus conosco. Porque não tem uma resposta. Mas eu posso oferecer o meu ombro para você. Eu posso oferecer a minha vida para você, para passar pelo sofrimento junto com você. E você também pode reproduzir isso com as pessoas que sofrem ao seu redor. Porque não há uma resposta, é uma pessoa. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras respostas que você pode encontrar por aí. Nós não damos respostas. A gente só entrega o nosso ombro. E aí, para todos os Heitores do mundo, para todos os Heitores que já existiram e para todos os Heitores que ainda vão existir, sempre vai existir o Emanuel. Para cada Heitor desse mundo, há um Emanuel. E não, o céu de Belém não foi o primeiro e nem vai ser o último a ouvir esse tipo de oração. Muito provavelmente não vai ser o último a ouvir um clamor de um coração sincero, que não tem mais para onde ir. E é bem provável que Deus não tenha dado todas as respostas para José. Eu te dou quase certeza que Deus não respondeu quase nenhuma das perguntas de José. Aquele monte de coisa que José perguntou, eu tenho quase certeza que Deus não respondeu nenhuma. Mas ele respondeu uma. E talvez tenha sido a mais importante. Deus, o Senhor continua comigo? E aí, quando José ouviu o primeiro choro do menino Deus, lá dentro, o Emanuel, ele ouviu a resposta: sim, sim, José, eu continuo com você. Eu queria te convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu acho que eu já falei isso aqui e vou repetir. Quando eu peço para você fechar o seu olho, não tem nada de místico, não vai acontecer nada aqui. É só para você não se distrair de nada que está ao seu redor, para você continuar ouvindo o que Deus tem para te dizer. Em primeiro lugar, eu queria te pedir desculpa por não ter dado a resposta que talvez você gostaria de ouvir. Mas em segundo lugar, eu queria que você levasse a sério essa resposta que eu te dei, porque talvez essa seja a resposta que acalme seu coração. É saber que nós vamos sofrer.
Mas saber também que se você esticar a mão para o lado, vai ter alguém do seu lado que vai estar disponível a passar ao seu lado, junto com você, pelo sofrimento. Nenhuma outra resposta intelectual daria isso que o cristianismo dá para a gente. A possibilidade de passar pelo sofrimento junto, em comunidade, sentindo a presença do Emanuel, o Deus conosco, que nunca nos abandonou. Eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei o tamanho do seu sofrimento, mas talvez você olhe para cima e veja uma tempestade se aproximando, e talvez você tenha a sensação que está em alto mar, e que essa tempestade vai engolir o seu barquinho, e você vai afogar, e você vai morrer. Mas eu queria te convidar a que você faça dessa música, que será executada agora, a sua oração. Permaneça com os olhos fechados, e faça dessa canção a sua oração. Muito obrigado porque um dia o Senhor, no seu infinito amor, decidiu vestir as mesmas peles que eu visto hoje. E habitou entre nós, e viveu entre nós, e sofreu o que nós sofremos, e sentiu o que nós sentimos. Obrigado porque o Senhor desceu a escadaria do céu para pisar no chão que eu piso hoje. E obrigado porque o Senhor deu a sua vida por nós. E obrigado porque o Senhor ressuscitou por nós. E obrigado porque hoje nós podemos estender as mãos para o lado e tocar, e tornar palpável a sua presença nesse mundo, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou pessoas que nos amam e que se oferecem para viver o sofrimento e a dor junto com a gente, mesmo sem respostas intelectuais, mesmo sem algo que possa aplacar a nossa dor. Mas saber que o Senhor é Emanuel e que o Senhor nunca nos deixou, conforta os nossos corações. Que o Senhor nos faça abrir os nossos olhos e perceber que ao nosso redor existem pessoas que estão dispostas a caminhar ao nosso lado. E mais do que isso, que nós sejamos essas pessoas que também estão dispostas a caminhar com as pessoas que sofrem. Porque assim, essa canção que nós acabamos de cantar vai ser uma verdade absoluta. Vamos poder cantar a plenos pulmões que o Senhor nunca nos deixou. Porque eu tenho o João, porque eu tenho a Maria, porque eu tenho as pessoas que o Senhor ama e que também me amam, e que se dispõem a caminhar ao meu lado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque talvez sem respostas racionais, o Senhor nos faz vivenciar a dor através do amor do Senhor. E esse não tem explicação. Não há ninguém que possa explicar o seu amor. E nós agradecemos pelo seu amor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que durante essa semana você possa estender as suas mãos e perceber que tem pessoas ao seu lado que estão dispostas a caminhar ao seu lado. E que você seja também a resposta de oração daqueles que sofrem.